Agora que já estamos nos deslocando no espaço, que tal nos debruçarmos um pouco sobre o tempo no audiovisual? O processo da edição é o que nos permite contar a nossa história dentro do tempo disponível. Pensem no último filme que vocês viram no cinema ou no streaming. O tempo narrativo não é igual ao da vida real, apesar de parecer. Se não fosse pela edição, como seria possível um filme de 2 horas contar a história de uma personagem da sua infância até a velhice, por exemplo? Para retomar um exemplo que acabamos de ver, como mostrar em 1 minuto a passagem de vários dias no cotidiano de um prédio, como faz o vídeo A Caixa? É o processo de edição que permite condensar o tempo no audiovisual, intercalando diversos planos até que se cria a sensação de passagem de tempo na narrativa. Assim, sem perceber, vamos passando de um espaço para o outro, da segunda para a terça-feira, do dia para a noite, enfim. A edição é então esse processo de ordenar, em uma linha do tempo, os acontecimentos de uma narrativa. Hoje em dia, é possível realizar esse processo na telinha do celular ou no computador. Mas você sabia que por muito tempo os editores usaram duas ferramentas bastante conhecidas na sala de aula para a edição de filmes? Tesoura e cola eram os maiores aliados daqueles que queriam condensar o tempo e espaço no cinema. A primeira coisa que a gente deve se deter nesses vídeos é a força de que eles não têm nenhuma palavra. É só um jogo de imagens que se estabelece a partir da edição. Apesar de não utilizarem nenhuma palavra, quantas horas você pode ficar discutindo com os estudantes os assuntos abordados aqui? No primeiro, o tema da colonização, da catequização dos indígenas. E o segundo, uma mistura da questão da escravidão com o esporte no Brasil contemporâneo. E o que o Fernando Moser, realizador do Festival do Minuto em 1998 e hoje professor do Minuto Escola, fez? Ele não gravou. Tem gente que tem dificuldade em gravar, não quer saber de câmera. Tá ótimo. Pega um livro, pega uma imagem em domínio público e faz o seu vídeo. Aqui fica explícita a ideia de colagem, a proposta de tesoura e cola. Isso porque o Fernando recorta duas imagens do seu contexto original e cola elas uma do lado da outra, alterando o seu sentido. A partir dessa associação entre imagens, ele abre uma discussão. Veja você o primeiro vídeo, a elevação da cruz. Ele pega a figura do padre, que está com um indígena, fazendo uma reverência, e de repente a face do indígena é transmutada e vira padre. Veja que simplicidade, que ato estético, mas que dá toda a dimensão da catequização. No segundo caso, você tem uma imagem de um navio negreiro focando num escravo acorrentado a uma bola de ferro, que lhe impõe completa imobilidade. Através de uma animação, de uma intervenção na imagem estática, essa bola que há séculos atrás aprisionava uma pessoa negra, hoje se transforma na jogada do Pelé fazendo uma bicicleta, uma das jogadas mais brilhantes no futebol. Então você vê a quantidade de camadas discursivas presentes nessas imagens. Do ponto de vista do espaço, veja que na elevação da cruz, o Fernando só pegou uma imagem e fez uma modificação dentro dela. Pegou a cabeça de um e sobrepôs na cabeça de outro personagem. Já em Maurício Rugendas, ele relaciona duas imagens, criando uma elipse histórica enorme. Sai do Brasil colônia para o século XX com a imagem do Pelé dando uma bicicleta. O legal do Minuto é que são vídeos com muitas mensagens, muitas camadas narrativas.
é uma potência dessa linguagem da ideia, do conceito. E outra coisa, repito, não usaram a câmera, foram lá, pegaram uma imagem já pronta em domínio público e fizeram seu vídeo minuto. Agora, vamos ver mais um vídeo que veio do Rio de Janeiro e que se chama Choro de Quarta-feira, da Isabelle Lima. Esse minuto trabalha no mesmo espaço, ruas do Rio de Janeiro na época do Carnaval. Mas há uma elipse de tempo. Em um caso, estamos no século XX, década de 40, 50, 60. No outro, fotos recentes do Carnaval de rua no Rio, já no século XXI. Se o vídeo fosse só daquelas fotos no século XX, já teria sua graça, já que temos uma certa fome de memória. É prazeroso ver imagens antigas, pessoas com outro tipo de roupa, outros carros, outras paisagens da cidade, e o fato das fotos estarem em branco e preto já dão outra dimensão para aquele real. Mas ao inserir as imagens recentes, ele coloca um problema. Dá um certo deslocamento entre elas, até pelas diferenças e semelhanças. Ficamos num jogo de passado e presente e recente. Tudo isso num ano em que o Carnaval foi cancelado por conta da pandemia. É um terceiro tempo que é adicionado ao vídeo, o tempo conjuntural que o vídeo foi lançado. Chama a atenção a música escolhida, que é uma música que remete ao intervalo, que existe entre períodos de ânimo intenso durante a festa. É como se os músicos falassem, descansem um pouco, pois em alguns instantes a pauleira vai continuar. Intervalo da música que nos remete também a um intervalo social violento e maluco vivenciado na pandemia do coronavírus.